Olá, bom dia a todos. Estamos Tá aqui entrando. numa aula aberta da pós-graduação em Paisagem Ecológico da PUC-Rio. Para quem vai ver depois, talvez você não saiba, mas hoje é um sábado de manhã, estamos num dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai falar de chuva. Essa aula está sendo gravada, então se você não quiser aparecer, não liga a sua câmera, mas se você não se incomodar com isso, por favor, deixe ligado, porque é muito mais legal a gente se ver e poder se falar assim abertamente. Vai aparecer ao longo da nossa aula um link para a confirmação da inscrição, para quem está com certificado. Desejo a todos uma boa aula, e eu passo a palavra para a Cecília para dar as bem-vindas à querida Viviane. Bom dia, gente. É muito legal ver uma sala cheia num sábado de manhã, né, para falar de desastre, para a gente falar, né, do que é o tema mais emergencial que a gente tem hoje. Num sábado, ver assim tanta gente, né, interessada nesse tema. Eu também gostaria muito que vocês abrissem a câmera para a gente poder ver vocês. Colocassem o nome de vocês, quem tiver com número ou sei lá, apelido. Ou, apelido pode ser, né? Mas assim, para a gente saber quem está falando, com quem que a gente está falando, né? Ver vocês, isso é super importante, né? E é um prazer enorme estar aqui, depois daqueles 4 meses que a gente promoveu os webinários, né? Os 15 webinários, a gente está tendo essa oportunidade hoje, que é com a Viviane Japiaçu, que é uma pesquisadora, professora, empolgada, né, com esse tema também, né, de como, na verdade, a gente fala de risco, mas a gente está preocupada com a segurança das pessoas, né, eu acho que a gente é esse o nosso tema, né, como fazer para adaptar as nossas cidades para que a gente não tenha os desastres que a gente está assistindo, né, hoje tem Nice, por exemplo, Pierre, lá na sua terra, Nice foi varrida pelas águas, pelo que eu vi de manhã. Então, vocês estão me vendo? Porque eu acho que eu devo estar Estamos parada te assim. vendo sim. E o segundo desastre em 2 semanas, porque há pouco teve um deslizamento tipo Petrópolis lá, que varreu um povoado lá também, um Vale dos Alpes, que acumulou assim aquela condição, né, de água, muita água precipitada no lugar, bairro em fundo de vale e lama passando por cima, né? E lá tem tudo assim, né? Nos Alpes, então, como é aqui na Serra também, né? Então, e o Rio de Janeiro já fica na beira, naquela planície. Vou fazer um novo pedido para abrirem as câmeras, porque é muito melhor da gente se ver, né? Eu não sei se está com algum problema nas câmeras, mas eu só estou vendo a Veslane aqui e mais ninguém. Então, a gente vou passar a palavra para a Viviane, ela vai fazer a apresentação dela. A dinâmica vai ser semelhante ao que a gente sempre faz, ela vai ter uma meia hora para fazer a apresentação, depois a gente vai conversar com ela sobre o tema, né, por mais meia hora, e aí vocês podem ir fazendo perguntas, comentários, enfim, para a gente poder compilar tudo e a última meia hora a gente discutir sobre os temas que vocês vão trazer, tá? Todos são super bem-vindos, todas, né? Estamos super felizes de estar aqui de novo, né? E a palavra está com a Vivi. Vamos lá, Vivi? Bom dia. Bom dia. Eu estou vendo bastante câmera ativada, Cecília, não é alguma confusão? Eu acho que é um problema, então, do meu computador. Porque eu não estou vendo, de vez em quando eu vejo uma ou outra. Agora está começando a aparecer. Eu acho que a minha internet hoje não está muito boa, que aqui o tempo também está meio esquisito. Essa Minha chuvinha, internet né? depende do sinal de rádio. Então, agora comecei a ver, agora estou vendo várias pessoas, que bom, que bom. Muito bom. Que bom, né? Tem Está bastante contigo, gente. Vivi. Tá bom, gente, bom dia. Primeiramente, eu agradeço o convite da Cecília e do Pierre. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, trazer essa temática para agregar o tanto que vocês têm já falado sobre temas tão importantes para a nossa cidade. Ah, estou vendo a Anne ali. Oi, Anne. Então, é um prazer estar aqui com esse grupo que está na pós-graduação de vocês de paisagismo ecológico, né?
enfim, estudando formas da gente transformar nossas cidades, porque é por aí que vai o caminho, né? Então, a nossa conversa hoje é um pouco sobre isso, sobre como é que a questão das chuvas, essas chuvas intensas que atingem o nosso território, né, por questões de características geográficas mesmo da cidade onde nós estamos, e quando encontra um território que não está preparado, adaptado para receber essas águas, os problemas que a gente, né, acaba enfrentando. Então, a ideia eu vou trabalhar isso um pouco, fazendo a costura com as políticas públicas que fazem essa conexão, né, essa interface, e aí a gente vai conversando sobre isso. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um segundinho, sumiu o botãozinho. Só para falar uma coisa, enquanto você coloca aí, essa aula é uma aula que é da nossa pós, né, que começou mês passado, e então tem alunos e alunas da pós, e aí a gente convidou, assim, abriu, né, para todo mundo poder ter um acesso a essa palestra, essa aula aberta da Viviane, tá? Então, a gente está com várias pessoas aqui, a Anne, a Nair, enfim, várias pessoas que são da pós, né, do curso, a Ellen, aqui com a gente, tá? Bem-vindas e bem-vindos. Bom, pessoal, então, primeiro eu quero me apresentar para vocês, né? Eu sou Viviane Japiaçu Viana, eu sou pesquisadora em redução de riscos de desastres, fiz meu mestrado, meu doutorado nessa área, né? Um mestrado mais voltado para a área de riscos que a gente chama de tecnológicos, associados a produtos perigosos, e o doutorado mais direcionado para esses riscos associados às chuvas intensas, né? Os riscos ditos naturais, mas que, na verdade, se desdobram em desastres que não são somente naturais. Eu sou engenheira ambiental e sou professora na Universidade Veiga de Almeida, na Uniswan. Na Veiga, eu conduzo o projeto de pesquisa e extensão Que Chuva é Essa? Além disso, trabalho também como voluntária, atuo, né? Como voluntária na Defesa Civil do município do Rio. Então, o que é um desastre, né? Quando a gente vai falar em desastre, aí vocês vão encontrar diversos conceitos pela bibliografia, né? E inclusive instrumentos legais, normativos, sejam eles nacionais ou internacionais. E eu trouxe para vocês aqui um dos conceitos de uma instrução normativa do antigo Ministério da Integração Nacional. O resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um cenário vulnerável, né? Então, sobre um cenário vulnerável é um elemento importante. Por quê? Porque se acontece uma chuva forte como essas que atingem aqui o Rio de Janeiro no verão, ou como essa que atingiu lá Nice, como comentado aí pela Cecília e pelo Pierre, e você encontra uma área florestada, né, que tem a capacidade de absorver essa água que precipitou, talvez não seja um grande problema. Ou talvez isso se desdobre em fenômenos como um movimento de massa, um deslizamento do solo, mas você não tem a vulnerabilidade social e econômica instalada, não tem casas ali, não tem bens a serem perdidos. E aí a gente vai tratar de uma questão que é modificações no ecossistema, que fazem parte mesmo, né, dessa dinâmica de um ecossistema, e, em casos extremos, talvez precise de alguma ajuda nossa para fazer uma recuperação de uma área degradada ou algo nesse nível. Mas quando uma chuva intensa, ela encontra uma área urbanizada, sob as premissas da urbanização que a gente ainda insiste em manter, né, de impermeabilização de tudo, de sair construindo sem pensar na lógica da água, sem se adaptar para conviver com essa água que está precipitando, aí a gente tem um problema, né? A gente pode ter um problema que é justamente associado a como é que essa água vai drenar e como é que isso vai causar impactos na cidade. Tá? Então, quando eu estou falando aqui desses desastres, essa questão da vulnerabilidade é muito importante, né? O cenário vulnerável. E, uma vez que essa chuva intensa ou qualquer outro fenômeno, né, que caracteriza um desastre natural, aí a gente também vai falar de furacão, terremoto, né, tornados, que não são um problema com o qual a gente se preocupa tanto aqui, porque
alguns desses, em menores escalas, acontecem mais no sul do Brasil, a gente não tem tanta ocorrência aqui. Mas eles acabam causando, então, graves perturbações à nossa rotina, né? À nossa dinâmica, seja pensando sob o ponto de vista hidrológico, um desastre, né, associado a inundações. Nas grandes cidades, tanto os alagamentos, por conta do sistema de drenagem não dar conta de levar essa água, quanto das enchentes mesmo e inundações associadas à elevação do nível do rio, né, desses rios, que agora, quando atravessam o trecho urbano, foram retificados, né, tiveram suas margens e seus taludes impermeabilizados, tem residências dentro mesmo do seu leito maior e, às vezes, mesmo dentro do leito menor. E aí, qualquer chuva mais forte já vai causar algum impacto. Esse impacto, inclusive, pode se desdobrar em perdas de vida e em graves danos, né? Perdas e danos não só humanos, mas materiais, econômicos e ambientais também. Então, quando a gente fala da inundação, especificamente, se a gente for olhar as estatísticas no mundo como um todo, elas representam a maior quantidade de eventos registrados associados a desastres. Por quê? Estou falando em quantidade, estou falando aqui, né, da perda de vida, né, da extensão disso, estou falando de número, né, volume de registros. Elas acabam cada vez mais aumentando a recorrência porque a gente está cada vez mais se concentrando nos centros urbanos, né? A gente cada vez mais está migrando para as cidades. Então, quando a gente tem uma chuva, né, que encontra uma área florestada e permeável, esse cenário de chuva, né, esse evento da chuva não acaba se desdobrando em um desastre, mas conforme a gente vai fazendo essa transição, né, e reduzindo o nível de permeabilidade do solo, até praticamente zerá-lo, a gente vai ter um cenário como esse, de uma cidade alagada, com a qual a maioria de vocês deve conviver com certa frequência, né? Então, que é... Deixa eu abrir aqui o chat. Tá. Com uma certa frequência, porque a gente acaba até acostumando, né? Ih, choveu muito, vai alagar, né? Para quem não mora nas áreas onde perde tudo, onde a sua casa ela é totalmente tomada por esse alagamento, como, por exemplo, a gente está vendo aqui, né, nesse cenário, você tem casas ocupando o leito do rio. O que é o leito do rio? É essa área que o próprio rio, né, que faz parte da dinâmica hidrológica desse corpo d'água, onde esse corpo d'água ele vai realmente expandir em determinados momentos, porque os canais de drenagem, né, rios, sejam eles quais forem rios, né, córregos, etc., eles estão modificando seu volume e a sua vazão em função do que está acontecendo nesse ciclo, né, nesse balanço hídrico que acontece na bacia hidrográfica. E aí, quando a gente ocupa essas áreas aqui, na verdade, a gente está ocupando o espaço de expansão desse rio, né? É falar um pouco que a gente não está respeitando o espaço privado desse rio, é como se você tivesse que ficar sentado o tempo todo assim, né, sem se mexer, porque se você se move um pouco, o que é natural, o que é necessário, tem alguém dominando o seu espaço. Então, é isso que a gente faz com os rios nas cidades. A gente domina esse espaço deles. E domina o espaço deles fazendo, né, exatamente essa desconstrução da sua característica natural. A gente pega um rio que tem meandros, que tem curvas, né? E que não é à toa, não é só a questão da beleza paisagística desses rios, né? Quando eles estão passando por aqui, né? E fazendo essas curvas, mas esse desenho natural do rio é fundamental para que ele possa estabelecer uma dinâmica, né? Uma hidrodinâmica e uma dinâmica dos sedimentos, né? Que está associada justamente a essas curvas, a esses meandros. Cada vez que o rio faz uma curva, eu tenho uma redução da velocidade, eu tenho uma deposição de sedimentos e por um lado e por outro eu tenho um pouco de erosão no outro. Então, o próprio rio ele é um organismo vivo, ele está sempre, né, em mudança. O seu leito vai sofrendo modificações ao longo do tempo, modificações que vão ser mais ou menos intensas em função do que acontece na bacia hidrográfica, mas esse desenho do rio, ele tem uma funcionalidade ambiental e hidrológica que a gente às vezes ignora. Então, a gente veio com esse cenário aqui, né, de pegar os meandros do rio, aterrar esse leito do rio e simplesmente retificá-lo. Por que a gente retifica? Por diversas questões, mas sobretudo questões associadas ao loteamento, à exploração
imobiliária desse território, né? E a facilidade de construção em terrenos mais retos, valorização deles, enfim, né? Não é tanto que eu quero discutir aqui, mas é uma tradição ainda, né? Embora tecnicamente e conceitualmente superado, embora se tenha clareza, né, de que essa não é a melhor estratégia, ainda vemos com muita frequência essa abordagem. E ainda vemos também, com frequência, a população buscar e querer essa abordagem, porque né, estou falando do cenário da gente aqui nas grandes metrópoles brasileiras, é o que as pessoas que hoje estão em idade de tomada de decisão, de voto, né, e de estar economicamente ativa, é o que elas acompanharam desde pequenas. Foi esse movimento que a gente viu acontecer, né? Os rios naturais no meio da cidade, a gente associa isso a uma questão rural, uma questão, né, de falta de civilização, de falta de urbanização, e não é. Né? Cada vez mais se mostra que essa valorização, esse respeito à hidrodinâmica da bacia é fundamental. Então, a gente tem a bacia aqui só para caracterizar o desenho da bacia hidrográfica, né? Então, a gente tem a precipitação. Os divisores de água são, de maneira geral, as partes mais altas da bacia. A gente, então, entende que esses pontos mais altos se interligando vão definir o caminho que a água vai seguir uma vez que precipite. Porque essa água, né, uma vez que ela precipita, ela está seguindo um caminho associado à gravidade, né? Está drenando por gravidade. Então, a gente tem aqui os divisores de água da bacia hidrográfica, os rios vão se formando, né, das nascentes se juntando com outras e ganhando maior corpo, maior vazão, até formar os córregos, os riachos, e chegar num rio principal, que, de maneira geral, é o que dá o nome à bacia hidrográfica. Né? Então, bacia do Paraíba do Sul, bacia do Guandu, o rio principal, ou seja, esse que está aqui, encaixado no vale, né, naquela parte mais baixa da bacia, que está recebendo a contribuição de todos os outros da bacia, até desaguar em um outro rio de maior porte ou no mar, é o rio principal e que geralmente vai dar esse nome, né, ao qual a gente vai estar atento. Então, toda essa questão dos riscos de desastres, ela foi passando por uma evolução no mundo como um todo, em termos de abordagem. A gente, inicialmente, tinha uma abordagem muito enfocada na gestão do desastre, em dar resposta a um desastre, né? Uma vez que aconteça, o que tem que fazer, e aí era muito mais a mobilização em termos de defesa civil e forças armadas. A defesa civil, no Brasil, ela se estrutura a partir das forças armadas, e a gente ainda tem uma natureza muito militar na maioria dos locais, né? Seja na instância hoje federal, estadual, e aí não estou dizendo desse momento, desse governo, é como se estrutura no Brasil há anos, né? E a gente ainda está passando por uma transição em que, em alguns municípios e estados, a gente começa a ver, nos últimos anos, talvez na última década, uma estruturação a partir de concurso público, de seleção de servidores que vão trabalhar na defesa civil nessa pauta dos desastres, a partir de uma capacitação ou de uma dedicação específica a essa agenda. Né? Então, no mundo todo, a gente foi caminhando da gestão do desastre para a redução dos riscos de desastres. Porque, como eu falei para vocês, as inundações, elas representam, né? Aqui de um banco de dados internacional, que tem desastres do mundo todo, e a gente vê que as inundações, elas estão aqui, né, como o maior número de registros. Aqui é o que eu já tinha falado, né, só para mostrar contextualizado. A população urbana, a população mundial aglomerada nas cidades, com a tendência disso continuar crescendo cada vez mais, né? E a gente aqui no Brasil tem aqui grandes aglomerações, né, das grandes metrópoles também. Então, no mundo todo, as pessoas estão migrando para a cidade, o que significa que as inundações urbanas e que os desastres associados a essas chuvas fortes vão ser cada vez, né, um problema maior, um problema provavelmente mais recorrente, porque se vocês lembrarem lá do conceito do desastre, né, a gente vai considerar desastre quando esse evento de chuva encontrar uma população ou uma estrutura vulnerável, né, trazendo danos e prejuízos. E quanto mais pessoas se concentram no local, são mais pessoas que estão vulneráveis, né, expostas ao evento e, portanto, vulneráveis a esse desastre. A gente vai aumentando essa vulnerabilidade instalada na localidade. Né? Então, em termos de desastres associados ao clima, a gente tem aqui a inundação também em 2015, e esse padrão continua se mantendo, tá? Além de ser mais numerosa, se a gente for falar em termos de prejuízos econômicos, as inundações também, trabalhando com dados do mundo todo,
são as que trazem mais prejuízos financeiros. Por quê? Porque a gente tem as inundações urbanas destruindo estruturas, parando a operação de indústria, de cidades, rotas de transportes importantes, né? Impactando a logística, impactando, então, a dinâmica econômica de cidades no mundo todo. Uma vez que a cidade inunda, tudo para, né? E isso tem desdobramentos sérios em termos econômicos, e não é à toa que as inundações urbanas são cada vez uma preocupação maior. Né? Se a gente for olhar aí, ao longo do tempo, a gente tem marcos, né? Marcos importantes em uma escala internacional que foram fazendo uma transição de paradigma, trazendo novos olhares e novas prioridades para a temática dos riscos de desastres. Então, a gente pode falar aqui, né, lá em 1990, quando foi declarado pela ONU a década internacional para a redução dos desastres naturais, um momento em que já tínhamos passado ali em 60, 70, 80 por grandes desastres, até não só os naturais, mas os grandes desastres como Bhopal, Chernobyl e outros, que mostraram para o mundo todo que precisava se olhar para isso tudo com mais cuidado. Em 94, uma primeira conferência mundial sobre a redução dos riscos de desastres, mas em 99 a ONU estrutura um escritório, né, um braço dela específico para tratar da questão dos riscos de desastres. Eles até mudaram o nome aqui, agora se não me engano, é DRR, né? Eles fizeram uma atualização desse nome recentemente. Em 2005, a gente tem o estabelecimento do Marco de Ação Diogo, com diretrizes para, no horizonte de 2005 a 2015, as cidades buscarem a resiliência. E esse foi um marco importante, porque nesse marco a gente vem com diretrizes que mostram para a cidade que é importante ela olhar para a escala local, né, e não depender exclusivamente desses programas e projetos e políticas numa escala federal, nacional, né? Então, a importância local ela é ressaltada, ela é destacada, e a ONU cria, inclusive, uma campanha importante, que é de Construindo Cidades, né, a Resiliência nas Nações, que é uma cidades resilientes, que eles chamam, onde as cidades podem aderir à campanha e receber um certificado de cidade resiliente, desde que cumpra ali os requisitos pré-estabelecidos. No Brasil, nós tivemos dezenas de cidades hoje brasileiras, né, aderiram a esse marco, a essa campanha. No Rio de Janeiro, especificamente, onde nós temos 96 municípios, 47 têm adesão a essa campanha. E em 2015, né, que é o marco internacional mais recente que trata da temática dos desastres, a gente tem o Marco de Sendai. O Marco de Sendai para a redução do risco de desastres no horizonte 2015-2030. E aí ele casa com a Agenda 2030 da ONU, que traz os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e conversa, né? Se a gente for olhar a linguagem, a abordagem multidisciplinar e de engajamento e participação pública, a gente vê que ele conversa bastante com os ODS. Em especial, se a gente for olhar, né, para o cenário brasileiro, o ODS 1, que fala da erradicação da pobreza, o ODS 11, que fala das cidades resilientes e sustentáveis, e o ODS 13, que vem falar da ação contra as mudanças climáticas globais. Então, o Marco de Sendai trazia aqui essas prioridades, de tornar o risco como uma prioridade, mas conhecer os riscos para agir, e isso é importante, porque o Marco de Sendai também traz isso, e isso se desdobra depois. A gente olha no cenário brasileiro, na nossa nova política de proteção e defesa civil. Por quê? Porque durante muito tempo, como a gente tinha uma abordagem muito reativa, né, de atender ao desastre que aconteceu, a gente tem uma lacuna importante de estudos que mapeiem efetivamente e com qualidade, nas devidas escalas, nas escalas necessárias para a ação local, esses riscos, né? A gente tem também uma questão de não alinhamento de determinados termos, de modo que cada órgão ambiental, não só ambiental, né, mas os órgãos públicos que tratam a temática, às vezes chamam vulnerabilidade de uma coisa, mas olhando para outra, e aí essa falta de alinhamento dos conceitos acaba causando alguns problemas também, quando você busca um mapeamento de suscetibilidade, um órgão está falando de uma coisa, o outro está falando de outras variáveis, né? Nem sempre são as mesmas ou fazem sentido para o que você quer trabalhar. Então, alinhamento conceitual, ele, embora para alguns possa parecer só uma questão da academia, ele é fundamental, né? É uma etapa muito importante
porque é o que vai dar a diretriz, é o que vai nortear depois o desdobramento dos programas, né? E a importância de aumentar o entendimento e a conscientização da população. Se a gente for trazer isso para a esfera nacional, né, as cidades começaram, as cidades que aderiram à campanha, né, começaram a implementar programas de educação ambiental ou de educação voltada para a redução de riscos de desastres. A gente tem hoje o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres, né, nacional, com um braço de educação. Então, tem o CEMADEM Educação, que realiza anualmente uma campanha de mobilização para que as pessoas, os projetos e ações que são realizadas no país inteiro se cadastrarem, eles conseguirem ali um banco de projetos, de iniciativas que estimulem, mobilizem a população, os especialistas, os governantes a realizarem temáticas e mobilizações nessa temática, né, dentro dessa área. E, é claro, independente da gente trabalhar, né, dessa necessária abordagem sob a ótica da prevenção, a gente precisa sempre estar preparado para agir. E para estar preparado para agir, é preciso implementar infraestrutura e recursos. Essa infraestrutura está associada, sobretudo, a equipamentos para se fazer um monitoramento hidrometeorológico adequado, né? Então, a implementação de estações meteorológicas, pluviômetros, de centros de informação, de centros de operação que possam receber essa informação, processá-la, ter especialistas que entendam o que aquilo significa, para, então, comunicar essa informação para os órgãos que precisam agir e também para a população, mas usando as linguagens que fazem sentido para cada uma dessas realidades. Então, a gente tem essa transição desse paradigma. Esse mapa até já tem mais cidades, né? Mas se vocês olharem no mundo todo, tivemos adesão nessa campanha das cidades resilientes, o Brasil aqui com uma participação importante, mas se a gente dá um zoom no Brasil, né, a gente percebe uma concentração que a gente também percebe em outras questões, né, associadas a políticas públicas, projetos e programas, por conta de onde que estão as grandes metrópoles que concentram a renda, né? Então, é bem discrepante aqui, né, a adesão das cidades do Sul e Sudeste com relação às cidades dos outros eixos e regiões do Brasil. E aí a gente chega no Marco de Sendai, que ele traz como resultado esperado, né, como o que ele espera alcançar lá em 2030, dentro dessa questão dos riscos, né, é justamente a redução substancial nos riscos de desastres, com enfoque, como disse a Cecília, né, na perda de vidas. A gente quer reduzir, sobretudo, perdas de vidas. A gente quer deixar as pessoas seguras. As pessoas precisam estar seguras, e para estar seguras, o ideal é que elas não estejam nas áreas de risco, o que nem sempre é possível, porque a gente tem uma dinâmica de cidades, né? A gente tem a geografia em algumas cidades e um histórico, né, de urbanização que concentraram as pessoas nessas áreas de risco, e que seria utópico falar também que vamos tirar todas, né? Temos cidades fluminenses, inclusive, que basicamente o centro urbano está quase 100%, se não 100%, inserido, né, ou em áreas de risco de inundação ou em áreas de risco de movimentos de massa e desastres geológicos. Então, ou você está numa área inundável, ou você está numa área que pode acontecer um deslizamento. E aí, quando eu estou nesse cenário, eu vou ter que trabalhar com medidas que possam mitigar esses eventos uma vez que eles aconteçam, e que possam orientar e dar suporte para essa população no momento em que ela precisa evacuar daquela área ou ficar temporariamente alocada em alguma outra região em que ela possa estar segura, né? Mas a gente está trazendo aqui, além da questão da segurança, né, sob o ponto de vista de perda de vida, mas precisa-se também reduzir os riscos de desastres pensando nos meios de subsistência e saúde. Então, não adianta as pessoas não morrerem. Por quê? Porque muitas pessoas sobrevivem e até não se machucam, mas perdem o seu meio de subsistência. Vamos olhar para a Mariana lá, né? Um monte de pessoas, tivemos, diferente de Brumadinho, né? Tivemos muito menos mortes, porque era uma área que não tinha tanta população concentrada, mas muitas pessoas que viviam do cultivo agrícola, né? Da agricultura, seja ela familiar, ou da pequena escala ali do uso do território, do uso daquele espaço, simplesmente perderam seus meios de subsistência. A gente vai olhar para quem vive da pesca artesanal, perde seu meio de sobrevivência. Sobretudo, né, são mais vulneráveis, porque não têm recursos para poder ter um fôlego e se recuperar. Essas populações
essas comunidades tradicionais, né, sejam as ribeirinhas, sejam as dos pescadores, sejam também os indígenas quilombolas, e também a população da camada com menor renda, porque geralmente essas não têm dinheiro guardado, né, para poder suportar com fôlego um momento em que não esteja entrando renda. A gente vê isso aqui nesse momento em que estamos vivenciando um desastre biológico ocasionado por vírus, que é a pandemia, né, do coronavírus. Então, a gente tem aí os diferentes estratos sociais, né, e grupos sociais sendo afetados de diferentes formas. E as estratégias para dar suporte para eles têm que ser também diferenciadas. Então, a gente está olhando também para as questões dos ativos econômicos e físicos, mas também sociais, culturais e ambientais, né? Então, se você tem espaços que são importantes para a convivência social, para a prática de esporte, para as pessoas poderem manter as suas redes de colaboração ativas, quando isso é impactado, impacta também substancialmente a vida das pessoas. Vamos pensar lá naqueles desastres lá de 2011, na região serrana, onde muitas pessoas, além das muitas pessoas que perderam as vidas, né, infelizmente, a gente tem as pessoas que foram realocadas depois em condomínios construídos lá com recurso federal e que eram condomínios que foram jogados para o outro lado da cidade, com características completamente diferentes, juntando pessoas que estavam acostumadas a morar numa área rural, a morar sozinha, afastada dos vizinhos, a ter uma relação com as pessoas e o território diferente, e bota para morar junto num apartamento, né? Morar num apartamento do ladinho de um outro que morava no centro urbano, que está acostumado com o baile funk ou com o barulho da rua, com o barulho dos carros. Assim, poucas chances disso dar certo, né? A gente parece assim que é bem complicado. O que se busca, então, né, para a gente poder alcançar essa redução é prevenir novos riscos e reduzir os já existentes. Então, como eu falei, o que já existe, a gente vai tentar trabalhar dentro do que a legislação permite, dentro do que as medidas técnicas e os recursos disponíveis permitem, para minimizar. Mas o que não pode, e o que acontece muito no Brasil, é a gente ficar enxugando, né? A gente brinca de enxugando gelo. Você tapa um buraco aqui, acabou com um problema, gastou um dinheirão para poder fazer uma contenção de encosta, para poder fazer uma obra, né, daquela bem tradicional de drenagem de engenharia cinza, resolve o problema aqui no cantinho e, enquanto isso, estou de costas virada e tem uma população se instalando ali na outra área, ou tem alguém desviando um rio, ou tem alguma obra sendo feita sem levar em consideração a dinâmica das águas. E aí a gente está sempre, né, com um passivo novo se instalando. Então, a gente não pode pensar só em reduzir os riscos já existentes, embora eles tenham uma importância muito grande, porque as pessoas já estão ali expostas. Mas a gente tem que pensar sobre o ponto de vista do planejamento urbano, da gestão pública, da fiscalização e da mobilização social, de prevenir os novos riscos, senão a gente nunca vai conseguir minimizar efetivamente o problema, né? E, para isso, é preciso ter medidas econômicas, né, medidas que incentivem que a gente evite de implementar novos riscos. Aí a gente pode falar de várias políticas públicas, instrumentos legais, ferramentas de gestão, né? O pagamento de serviços ambientais, redução de IPTU para quem mantém uma parcela do seu terreno permeável, né? E uma necessidade, se a gente for para o Brasil, há uma grande necessidade da gente ampliar essas medidas econômicas de incentivo, né? Temos as medidas estruturais, que são aquelas envolvendo obras, né? E que, por vezes, não tem como se fugir delas, porque a gente tem um problema instalado ali grave, que precisa ser resolvido, com grandes volumes a serem tratados, mas que não devem ser tratadas sob o ponto de vista apenas da infraestrutura cinza, obra, né? Concreto, precisa ser trabalhado isso com uma lógica ambiental e social também. Medidas jurídicas, porque se a gente não tem segurança jurídica, a gente vai ter aí uma dificuldade dos órgãos que têm competência de fazer essa regulação conseguirem efetivamente impedir essa implementação ou até fazer sair quem está nas áreas de risco e ali não deveriam estar. A gente tem um problema desse, por exemplo, com a ocupação das faixas marginais de proteção, né, as margens de rio, onde a gente tem vários instrumentos legais, tanto do SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que estabelecem a possibilidade da criação de unidades de conservação com uma finalidade de preservação, né,
dos ecossistemas, e o ecossistema aquático ele também está nesse contexto. E temos também lá do Código Florestal as APPs, né, as áreas de preservação permanente, sendo uma delas dedicada à proteção das margens de rio, para a gente garantir a proteção da mata ciliar, que tem esse papel de filtrar as impurezas, de segurar, né, de dar estabilidade, fixar o solo, evitando um maior aporte de sedimentos nesses rios. Mas a gente também tem a APP relacionada aos topos de morro e a áreas que têm grandes declividades e inclinações e que, portanto, têm um maior risco de serem objeto de determinados fenômenos, como os deslizamentos de massa. E precisamos também olhar para avanços tecnológicos, o que existe disponível, né, que vai possibilitar uma melhoria no monitoramento, uma melhoria na operação, até mesmo no atendimento dos riscos, né, no atendimento dos desastres. E para isso tudo, é preciso ter uma estruturação de políticas institucionais, políticas públicas, mas também privadas, por que não também as parcerias público-privadas que sejam inclusivas, né? Inclusivas porque a gente tem que incluir a população, né, no sentido de participar, mas inclusivas também em pensar que, numa vez que um desastre aconteça, quem está mais vulnerável na área são as pessoas com deficiência, são os idosos, são as crianças e são as mulheres, são os grupos que são mais atingidos no mundo, né, se a gente for falar ali proporcionalmente, que são atingidos de forma mais grave, até mesmo por ter mais dificuldades de se recuperar, por não serem, de maneira geral, os detentores do poder econômico, e são os grupos que precisam ter um olhar diferenciado, mais cuidadoso. Né? Então, o Marco da Ação Diogo, que é o que está em vigor hoje e que tem aí direcionado e conduzido os atores globais, né, os atores políticos, no sentido de pensar a temática da redução de riscos de desastres nos países, ele traz essa questão da gente ter que promover as ações nas escalas local, nacional, regional, global. Então, não é para olhar só como, né, num debate super amplo, mas eu tenho que ir fazendo um recorte cada vez também mais local, porque quem sente as consequências do desastre são as pessoas que moram no local que está exposto, são as pessoas vulneráveis. Então, elas precisam participar do debate em alguma medida, dentro dos tópicos que cabem, né, e que há espaço para essa discussão. Eu não estou falando aqui que tem que chamar a população para fazer um cálculo de engenharia, mas é preciso pensar, né, em qual vai ser a finalidade de uso de uma área, por exemplo, que seja desapropriada e que agora vai ter uma função pública, porque senão eu trago ali, gasto dinheiro, né, gasto tempo e energia em medidas que não fazem sentido para aquelas pessoas, ou que não vão agregar todos os valores que poderiam ser agregados, sobretudo sob o ponto de vista de geração de renda e emprego também. Então, a gente precisa compreender o risco, e no Brasil a gente está compreendendo o risco a partir da realização de uma série de mapeamentos de suscetibilidade, de exposição, de vulnerabilidade, de risco, né? São os elementos que se somam para compor, né? São camadas que sobrepõem para poder compor a questão do risco, né? O fortalecimento da governança é necessário, de modo que a gente tenha servidores e profissionais que atuam na temática capacitados, mas também com os recursos necessários para poder lidar com esses cenários. O investimento na redução do risco, então a gente teve aí na última década, né, até mesmo por conta da dimensão dos desastres que houveram, programas de governo, um plano nacional de risco, um plano nacional de desastres que alocava recurso do governo federal para os municípios e estados poderem investir em infraestrutura, infelizmente ainda com muito foco na infraestrutura cinza, mas com, né, um investimento para isso, para que se pudesse recuperar ou minimizar os riscos nas áreas que estavam com alta vulnerabilidade. E a melhoria na preparação. E aqui eu esquematizo para vocês alguns desses grupos que eu comentei, né, dos grupos vulneráveis, que precisam ser levados em consideração. Então, a gente tem a sociedade civil de modo geral, as mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência, mas também as ONGs, OCIPs, né, e as organizações da sociedade civil, que têm uma grande importância nesse papel e que muitas vezes são as protagonistas dessas temáticas, né, sejam com associação de moradores, seja com ONGs efetivamente, né, que muitas vezes abraçam essa temática
temática e que vão conduzir programas e mobilização onde há uma lacuna de atuação do poder público. O setor privado, que precisa ser cada vez mais estimulado e chamado para participar desse debate, e participar também do financiamento dessa pauta. Em outros países isso já está mais estruturado, e aí entra de novo na questão da regulamentação, talvez falte instrumentos legais que tornem mais atrativa a pauta para essas associações e empresas. Os meios de comunicação e entidades e organismos internacionais. Eu chamo a atenção também para os meios de comunicação, porque a comunicação do risco, né, temos profissionais da área de comunicação que estudam esse tema, né, a comunicação do risco. A gente ainda tem a imprensa, muitas vezes, trabalhando de forma muito sensacionalista, e se você, num dia que acontece um desastre, né, no Rio, em qualquer lugar, né? Eu não sei como é o Pierre, lá na França é assim também, mas eu acho que é uma tendência no mundo, né? Acontece um desastre, você vai ver 50 reportagens onde você procurar, falando a mesma coisa de forma diferente, mostrando as fotos mais impactantes. E poucas trazendo efetivamente informações que vão ser úteis para quem está na ponta e precisa de suporte, precisa saber a quem ele vai recorrer, precisa saber como lidar com aquilo. Então, a gente tem um uso muito para buscar, né, telespectador e pouco para informar o cidadão. E a imprensa tem um papel importante nisso que deve ser abraçado, que deve ser colocado em ação. O governo, nas suas diferentes instâncias, e a academia, com o papel de estudar essas pautas e buscar parcerias e trabalhar também justamente, não somente, né, porque a ciência não é só a ciência aplicada, mas dentro da ciência aplicada, trabalhar dentro do que, estudando e dando fomento também para que todos esses daqui possam melhorar a sua atuação ou buscar apoio para poder ficar menos vulneráveis. No cenário brasileiro, né, a gente tem uma ênfase também muito grande no gerenciamento de desastres, uma demora, mudamos a nossa abordagem um pouco depois do que os marcos internacionais, né? Então, em 2007, a gente tinha a Política Nacional de Defesa Civil, que trabalha o ciclo do desastre, mas também com muito enfoque em defesa, na atuação da defesa civil, efetivamente, né? Em 2010, com grandes desastres no Rio de Janeiro e cidades do Nordeste, chamaram a atenção para a necessidade de reformular o olhar e a abordagem da temática no Brasil. Em 2011, o mega desastre na região serrana, em janeiro, marca, né, a necessidade e a urgência de se repensar essa regulamentação. E aí a gente vem em 2012 com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que trabalha já com ênfase mais na redução de riscos de desastres, que trabalha, embora, né, o marco de Sendai venha só depois, em 2015, já está acontecendo aqui, nesse momento, uma discussão e análise dos resultados do marco Diogo. Temos representantes do Brasil também participando da plataforma global, das discussões a respeito disso. Então, a gente percebe aqui, no texto dessa lei, já um certo alinhamento com o que vai vir depois, né? As inundações, novamente, como eu já disse, né? No cenário brasileiro, se a gente for fazer um recorte para o cenário do Rio de Janeiro Estado ou do Rio de Janeiro Cidade, também vamos encontrar as inundações como o tipo de desastre mais recorrente. Aqui já falamos, né, que os desastres da região serrana, aquelas imagens impactantes, e que não tem que ser escondidas, né? A gente tem que mostrar porque é gravíssimo, é impactante. E esse impacto move, né? Assim, nós somos movidos por emoções também. Somos movidos por emoções, somos movidos pelo que agita a gente, né? Nem todas as pessoas, mas muitas pessoas são movidas assim. Então, os políticos vão se movimentar quando houver mobilização social. Muitas pessoas vão olhar para esse tema, né? O meu caso, o meu doutorado, ele foi pensado já voltado para os desastres naturais, justamente por conta desse desastre aqui, né? Porque me incomodou, falei, não é possível, tem que participar de alguma maneira na resolução desse problema, eu quero contribuir para resolver isso, porque é inaceitável esse tipo de cenário. Então, tira também da zona do conforto e coloca em pauta várias problemáticas, como a ocupação das margens de rio, eu vi aqui no chat que vocês estão falando das APPs, né? A ocupação das encostas, e a necessidade do mapeamento, do conhecimento de quais são essas áreas, para que, a partir disso, se tome decisões, se incorpore esses mapeamentos no plano diretor e se pense como lidar com a temática.
Então, esse foi um desastre assim, que impactou muita gente, porque de que temos registro foi o que teve maior número de afetados. Oficialmente, pouco mais de 900 mortos, extraoficialmente sabe-se que foram mais, mas que não se conseguiu, muitos ficaram soterrados e não foram encontrados até hoje. Então, na política brasileira, eu faço um recorte, se vocês forem olhar também o ciclo do desastre, a gente tem diferentes propostas de estruturação. Isso aqui foi uma proposta que eu fiz na minha tese, mas tantas outras podem ser articuladas. Mas se a gente for olhar a redução do risco efetivamente, a gente tem a prevenção, que é evitar que ele aconteça, a mitigação, que é ações para poder minimizar os impactos, uma vez que o evento se manifeste, e a preparação, que é estar preparado para lidar com esse cenário, para poder atuar de forma a tirar as pessoas do risco ou deixá-las mais seguras. Então, quando a gente fala em prevenção, é necessário fazer mapeamentos, análises do risco, trabalhar sob o ponto de vista do planejamento e ordenamento territorial, e vocês aqui na pós também estão falando sobre isso já há bastante tempo, sobre diferentes óticas, eu assisti a algumas dos encontros de vocês também. A remoção e realocação de população, quando for possível, não é uma obrigatoriedade e não é também uma possibilidade para todos os casos. Então, nem sempre essa aqui é a melhor solução, porque você também remove, gasta uma grana, tem toda uma dificuldade associada também aos entraves jurídicos, e aí depois não se toma cuidado e não se toma ações para evitar a instalação. Então, você tira pessoas e daqui a pouco são outras pessoas que estão chegando e, às vezes, inclusive, ocupando essa área de uma forma que é ainda mais perigosa sob o ponto de vista dos desastres. As obras tradicionais de drenagem entram aqui, mas precisam entrar combinadas com a drenagem sustentável e com o que alguns chamam de eco-RRD, que é a redução de riscos de desastres sob o ponto de vista ecológico. A gente pode dizer que as soluções baseadas na natureza entram aqui nessas duas caixas, como mitigação, mas vão entrar também aqui no ordenamento territorial, quando você apontar quais são as áreas prioritárias para isso, quando você pensar que talvez essa realocação não seja necessária, mas eu posso trabalhar medidas para essa população, junto com o poder público ou a iniciativa privada, encontrar soluções para minimizar esse risco. E, sob o ponto de vista de preparação, fundamental ter a mobilização comunitária, que, de maneira geral, acontece via defesa civil, mas que, em alguns municípios, tem uma estrutura um pouco diferenciada. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma característica das comunidades já terem um histórico de contato por conta dos programas de saúde da família, então os agentes de saúde acabaram também sendo capacitados para serem agentes não os agentes de defesa civil que estão lá atendendo o desastre, mas agentes com conhecimento sobre riscos e desastres, para quando estiverem caminhando na comunidade, fazendo os atendimentos, também já terem esse olhar de identificar áreas que podem ter um risco e reportar isso para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Então, é nesse caminho da integração das políticas, e da potencialização e capacitação. Os planos de contingência, que são planos onde a Defesa Civil Municipal ela define ali o passo a passo, e quem são os envolvidos e como é que são acionados cada um dos envolvidos nessa temática, uma vez que comece a se desdobrar um cenário que pode evoluir para um desastre. A realização de simulados, porque eu tenho um plano ele prevê procedimentos que, às vezes, no papel funcionam e quando você faz rodar, ficou faltando ali, tem uma lacuna, tem determinados fluxos de comunicação que não funcionam, tem recursos que você achava que tinha, mas que não estão disponíveis. Então, esse é também um espaço que a gente que a gente precisa estimular, o simulado. Então, as defesas civis às vezes realizam, mas muitas vezes não conseguem a adesão da comunidade. É fundamental. O monitoramento hidrometeorológico, que a gente tem uma rede importante no Brasil, uma rede que envolve várias instituições, sejam elas públicas ou privadas, mas a ampliação do monitoramento nas áreas que estão mais vulneráveis, para que se possa também tomar decisões e, eventualmente, disparar sistemas de alerta e alarme direcionados para essa população. Porque se eu tenho, vamos pensar sob o ponto de vista do pluviômetro, que é o equipamento que mede ali o volume de chuva, ele está medindo o que está caindo em cima dele, ele simplificando muitíssimo, ele é um copinho que está juntando a água e somando o volume que está chovendo ali por um tempo, então é volume por tempo. E aí você está usando o único pluviômetro da cidade para disparar um alerta, para disparar um alarme no outro lado da cidade, não faz sentido. E aí você vai tirando a credibilidade desse sistema. Então, a gente precisa que o sistema ele seja
o mais efetivo possível, senão cai em descrédito e todo o investimento, né, vai por terra. E aí, falando da política, né, como eu disse para vocês, tivemos essa transição de paradigma com enfoque na redução de riscos, mas o que eu gosto de destacar aqui, e que é importantíssimo, e que por vezes ainda existe uma resistência, né, uma dificuldade de implementar, é a necessidade prevista na lei, né, de integrar as políticas públicas. E está explícito, né, não é uma interpretação minha ou uma interpretação de quem é hoje, né, mais do que um especialista e um ativista da temática, mas é o que está na lei. Precisamos integrar as políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano com essa política. Também de saúde, meio ambiente, ciência, tecnologia, educação, mudanças climáticas, recursos hídricos. Então, vejam que ela está chamando, né, explicitamente as outras políticas a serem integradas aqui. E não só isso, ela vai fazer alterações em algumas dessas políticas, trazendo necessidades, né, de inclusão de determinados estudos ou da consideração de determinados estudos para a tomada de decisão também nessas outras políticas. Mas ela conversa com outras, como, por exemplo, a política de recursos hídricos, adotando a bacia hidrográfica como unidade de análise. Então, não dá para falar de desastre no Brasil, onde os desastres estão essencialmente associados à água, seja o excesso de água, inundações, movimentos de massa, deslizamentos, seja a falta dela, quando a gente vai para a seca e escassez. Então, a gente fala em desastre no Brasil, basicamente a gente está pensando na água e como tratar dela, né? Não dá para falar disso sem pensar sobre a ótica da bacia hidrográfica. Porém, a gente não pode esquecer que quem tem as atribuições, né, as competências legais para fazer a gestão do planejamento e ordenamento territorial é o município. Então, a gente vai tendo aí um arranjo, né, que envolve diversas instituições e que precisa considerar a água e o seu ciclo, não olhar o recortezinho do seu município e fingir que não existe nada montante ou ajusante. A participação da sociedade civil e a questão da abordagem sistêmica e baseada em dados, né? Então, ela traz a necessidade de identificar as bacias hidrográficas com risco de ocorrência de desastres. A gente observa já em alguns planos de bacia, como o do Paraíba do Sul, uma indicação, né, de áreas com risco de inundação, mas, assim, indicatória mesmo para que depois isso se desdobre em estudos mais específicos, uma vez que um trabalho feito numa escala de uma bacia grande, né, uma bacia interestadual, que é considerada, né, de domínio federal, como a bacia do Paraíba do Sul, é uma escala que não funciona, muitas vezes, para a gestão do município. Vou precisar fazer mapeamentos mais detalhados para pensar em planejamento urbano, mas já está indicando ali essas áreas de risco. Nós temos o CPRM, que é o Serviço Geológico Nacional, fazendo uma série de mapeamentos de suscetibilidade e alguns também de risco associados a movimentos de massa e inundação. No site deles, até boto o link aqui depois no chat para vocês, tem disponível vários desses mapas, né, desses mapeamentos, inclusive em Shape, onde você pode pegar essa informação e trabalhar no geoprocessamento, tomando cuidado, né, em lembrar da escala para a qual aquilo foi elaborado, né, e da compatibilidade da escala disso com outras camadas que você vai trabalhar. Se a gente for olhar, então, para o planejamento urbano, ela conversa diretamente com o Estatuto das Cidades e com a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, dizendo que vai ser criado um cadastro, né, de municípios incluídos em áreas de risco, tem um nome enorme lá que eles chamaram de CAD risco. Esse cadastro, né, eu destaco aqui, que embora ele seja previsto nessa lei lá de 2012, ele não foi implementado, né, regulamentado, ele não foi regulamentado pela União, mas em paralelo, a gente tem o CPRM e o CEMADEM, né, fazendo esses mapeamentos. O CEMADEM já com uma indicação lá no site dele, o CEMADEM é um órgão, né, associado aí à esfera nacional, embora a gente também tenha um CEMADEM aqui no estado, né, levou o mesmo nome. O CEMADEM já faz uma indicação de, se não me engano, eu vi esse dado ontem, acho que são 871 municípios brasileiros destacados como prioritários por conta dos riscos. Então, embora não exista o cadastro regulamentado, você já tem ali uma indicação de um órgão federal colocando quem são esses municípios. E aí tem que se trabalhar, né, com como articular isso tudo. Então, ele traz essa necessidade de criar mecanismos de controle e fiscalização para evitar a edificação dessas áreas suscetíveis nesses municípios, mas também a necessidade da elaboração da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. Também tem sido elaborada pelo CPRM.
Mas, nessa parte do mapeamento, como a política ela diz que tem que ser feita de forma colaborativa, né? Que pelo Estado, pela União e pelo município, muitas vezes a gente fica com uma lacuna que ninguém preenche. Né? Mas essas cartas elas são, então, diretrizes para pensar no parcelamento do solo nos municípios. Então, esse cadastro nacional seria importante regulamentá-lo o quanto antes, por quê? Né? Já teve até processos do Ministério Público cobrando a criação desse cadastro, porque como a lei faz a menção a ele, e a lei desdobra obrigatoriedades para os municípios que estão nesse cadastro. Então, esses municípios precisam incluir no seu plano diretor o mapeamento das áreas suscetíveis, né? Ações de intervenção preventiva e realocação de população, as medidas de drenagem urbana e prevenção desses riscos, né? E diretrizes para regularização fundiária dos assentamentos urbanos irregulares, que é algo que precisa ser olhado com muito cuidado no Brasil, porque é uma realidade muito crítica. E aí a gente tem municípios, se vocês olharem lá a lista dos municípios prioritários, né? No CEMADEM, tem municípios que têm menos do que 35 mil habitantes e que, pela lei lá do Estatuto das Cidades, não precisaria elaborar um plano diretor. Mas como você acaba encaixando, né, enquadrando ele aqui, talvez esses municípios, uma vez que isso seja regulamentado, vão passar a ter que elaborar o plano diretor, ou pelo menos as diretrizes, né, mais específicas, porque estão inseridos nesse grupo. O plano de recursos hídricos, então, dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente tem a questão do mapeamento das áreas, o que já é natural, né? Mas os planos de bacia hidrográfica, eles muitas vezes têm uma ênfase muito mais no uso da água, né? E nessa disputa entre os usuários, quem vai poder usar o quê, quais são as prioridades dentro de uma bacia, e, por vezes, não entram muito ou falam muito superficialmente sobre a questão das inundações, embora seja uma questão importante. As nossas diretrizes aqui, né, até, eu não reparei, mas eu até colocaria aqui, ó, mudou aqui, a gente agora tem o marco, né, o Marco Legal de Saneamento Básico, que praticamente botou por terra essas diretrizes, mas mudou outras questões. De qualquer forma, também vale para cá, que é a questão de trazer para dentro dos instrumentos de ordenamento urbano a preocupação com parcelamento do solo, mapeamento, contendo áreas de risco, né, e essas questões todas. Cadê a borrachinha aqui? Na questão ambiental, né, na política, pensando sob o ponto de vista da Política Nacional de Meio Ambiente, a gente tem os instrumentos do licenciamento ambiental e do zoneamento ambiental, que tem outros objetivos, mas que é justamente sobre isso que a gente está falando, de integrar. Então, eles podem e devem, né, levar em consideração a questão das suscetibilidades das áreas aos desastres e trazer essa pauta para cá, até na hora de definir quais são as potencialidades de uso de atividades econômicas em cada local, e no licenciamento ambiental, que muitas vezes a drenagem ela é olhada, né, a questão da água olhada muito com recorte só de poluição, mas que pode e deve agregar também com mais efetividade a questão de como que cada empreendimento contribui para a questão do sistema de drenagem local. E o Código Florestal, né, que embora se chame de novo, não tem nada de novo mais, né, que prevê as áreas de preservação permanente. Então, só para vocês olharem o desafio, né, a gente tem aqui diferentes recortes territoriais. Então, o Plano Estadual de Recursos Hídricos estaria olhando o Estado como um todo, num exemplo, né, qualquer. Esses recortes eles vão se adaptando a cada realidade. A gente teria um Plano Estadual de Recursos Hídricos olhando o Estado como um todo, um plano de bacia hidrográfica que olha só aquela bacia, né, e um Estado pode ter ali várias bacias no seu território. Os municípios, supondo que cada elipse dessa aqui é um município diferente, vários municípios espalhados, de alguma maneira, sendo cortados por essa bacia, com seus próprios instrumentos de plano diretor, de saneamento básico e outros planos municipais, que cada um, muitas vezes, só olha para o seu cantinho, né, para o seu polígonozinho aqui, para o seu território, mas que estão integrados. Então, o que esse município fizer vai, de alguma maneira, se o outro município está jusante, vai impactar. Né? Então, não dá para pensar drenagem urbana olhando só para cada município, né? Não dá para pensar em saneamento básico também olhando só esse recorte. Então, a gente tem ali uma estrutura, né, legal, institucional, que é complexa, que traz uma série de instituições envolvidas nisso tudo, e que é importante essa integração, essa conversa, e que essa temática ela venha dentro das diversas agendas que compõem a agenda pública, e não somente dentro do que está destacado em laranja aqui, que é efetivamente
o que está mais diretamente associado à política de proteção e defesa civil. Né? Então, aqui só um exemplo, né, da minha tese, quando eu olhei as iniciativas que emergiram, né, depois do desastre lá em Friburgo, Nova Friburgo, a gente observa que foram várias iniciativas, muitas delas até integravam, outras se sobrepunham no objetivo e que talvez poderiam ter sido executadas com mais efetividade ou ter sido melhor aproveitadas se houvesse uma conversa, né, e uma participação maior da população e dos agentes locais ou de integração entre esses agentes aqui, né? O que eu concluí lá é que faltou, por muitas vezes, essa integração, uma política integrada, efetivamente, de redução de riscos de desastres, porque muitas vezes você tem várias ações isoladas e misturadas. Então, resumindo, né, quando a gente vai falar dos desastres associados à água e no Brasil, a gente tem importantes barreiras a serem superadas. O fluxo de informações não é claramente definido, e aí, Pierre, lá na França, a legislação que fala dos riscos de desastres, né, dos desastres, das catástrofes, ela estabelece um fluxo de comunicação claro ali. O Estado, o que é que o Estado que levanta, né, quais são os mapeamentos, estudos e informações que cabe ao Estado levantar, e o dossiê que o Estado tem que elaborar e obrigatoriamente encaminhar para, né, o poder local, o dossiê que é de informação para a população. Então, esse fluxo de informação, eu acho que deveria ser implementado no Brasil. Não necessariamente copiado da França, a gente precisa trazer as devidas adaptações e adequações, mas é preciso ter um fluxo de informação bem definido. Existe um subaproveitamento ainda de estudos e mapeamentos existentes. Nesse caso que eu falei para vocês, né, que eu avaliei lá, a gente via alguns daqueles mapeamentos que foram realizados não sendo aproveitados para o município que estava no momento de revisão do seu plano diretor, porque a comunicação e a transparência não era boa, então o mapeamento chega para eles, mas eles não entendem qual foi a metodologia utilizada, por vezes o órgão que realizou não abre essa metodologia, né? Não tem transparência nesse sentido, e aí o agente público que está lá na ponta, que vai precisar tomar decisão em permitir ou não que uma indústria, que uma empresa ou que uma residência, né, se instale num local, isso tem desdobramentos em termos de recursos, né, financeiros e arrecadação do município, esse não se sente seguro em adotar aquela restrição para o uso do território. E aí a gente acaba ficando, né, com lacunas ou com uma flexibilidade muito grande na legislação, apontando só recomendações e não trazendo exigências. A vulnerabilidade à percepção e a resiliência da população muitas vezes não são consideradas. Então, eu não posso chegar em todas as comunidades e tratar como se fossem todos crianças que não têm conhecimento, que não têm bagagem e que não conhecem o cenário. Eles moram na área de risco, se adaptam muitas vezes melhor do que a gente pode imaginar, e é preciso entender quais são essas estratégias para, ou, se for o caso, fomentar e financiar essas estratégias, ou apoiar tecnicamente para que elas sejam mais efetivas, né, do que tentar inventar a roda. A falta de liderança para articular e integrar essas iniciativas, com cada órgão trabalhando dentro da sua agenda e muitas vezes sem uma figura que olhe para isso tudo e fale, olha, vocês precisam conversar, esse mapeamento que ele faz, o outro já está fazendo, então decide quem vai fazer ou você contribui, né, de uma outra forma, porque é dinheiro público também que muitas vezes está sendo gasto de forma ineficiente, né, ou é retrabalho que está tendo. Falta de diretrizes claras quanto à ocupação de algumas áreas de risco de inundação. E a gente tem, então, desafios importantes para implementar essas diretrizes que eu falei para vocês lá do Marco de Sendai, que é o que está em vigor numa escala global para tratar do tema, né? E a gente precisa, então, aliar essa temática dentro da gestão de uso e ocupação do solo de forma mais efetiva e não tão pontual como acontece, né? Trazer, de fato, as outras temáticas para conversarem com essa temática, mas precisamos considerar, no caso do Brasil, não dá para ignorar que a pobreza e a desigualdade social estão entre as principais causas, né, da escala que a gente acaba tendo, né, do desdobramento de danos e prejuízos do desastre. E não é colocar a culpa no pobre porque ele faz isso ou aquilo, né, mas entender que isso é uma questão sistemática e que precisa ser trabalhada com instrumentos financeiros, políticos e de gestão. Então, precisamos fortalecer esses arranjos locais, incluindo, inclusive, parceiros da população, né? E aproveitar as possibilidades de cooperação internacional. Então, já há algum tempo, o Brasil tem aí acordos firmados com instituições importantes do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, e que muitas vezes trazem a experiência deles, né?
as lições aprendidas e os conhecimentos e técnicas que estão surgindo lá a partir de um aprendizado que eles já passaram pelaquela curva de aprendizado e vão trazer para a gente uma colaboração para construirmos o que às vezes estamos começando do zero, né? Não é porque a Europa, ou os Estados Unidos, ou não sei quem sabe mais ou menos, mas é porque eles muitas vezes já passaram por aquele cenário ou já estão olhando com mais cuidado para aquela questão há mais tempo. Então, a gente não pode ignorar e tentar começar do zero, né? Acho que é importante essa integração. E outra questão que eu acho importante, né? Outras duas questões que eu acho importante aqui serem destacadas é a necessidade de uma melhor regulamentação relacionada a investimentos privados em recursos financeiros e os seguros, né, essa parte toda dos seguros voltados para desastres, né? Então, a gente precisa cuidar disso tudo e considerar os ecossistemas naturais, tá? Para que a gente tenha tomadas de decisão efetivas e multidisciplinares. Ufa, né? Falei muito, acho que passei meu tempo aqui, né, Cecília? Pô, foi muito bom, cara. Aqui os comentários aqui, não deu nem para te dar o aviso. Normalmente a gente dá uma fase de 5 minutos, né? Não deu, porque realmente foi assim, um conteúdo super rico. Acho que você amarrou muitos assuntos interessantes e urgentes, né? Emergenciais. Agora o verão chegando ainda, eu acho que a gente vai assistir desastres, né? É certo, né? Então, eu acho que esse tema vem justamente abrir, né, essa estação aí que está chegando, né? Pelo menos risco de muita água, né? Porque a gente está passando por risco de pouca água. Eu estou aqui vendo queimar toda a minha região e a gente está acompanhando a falta d'água, né? Essa estiagem prolongada que a gente está vivendo, cada ano está pior e mais quente. Então, a gente é também um tipo de desastre devastador, que são os incêndios, né? Mas acho que você trouxe aí um conteúdo super rico, né? Acho que aqui, só pelos comentários aqui do chat, a gente vê como enfim, realmente foi um conteúdo rico e relevante. A gente vai, acho que, Pierre, eu tenho aqui algumas coisas que eu queria comentar, né? Mas eu acho que a gente podia partir direto para perguntas que vieram ali diretamente para Vivi. O que você acha? Porque a gente já está com um horário bem avançado e a gente vai precisar de uns minutos lá no final para ter uma conversa com a turma da pós. Então, aí a gente precisa assim, dar uma fechada aí, deixar as questões que são mais relevantes, né? E também eu gostei que ao longo também você já foi amarrando, né, o que tem a ver com o paisagismo ecológico. Acho que isso aí já deu assim, muitas das coisas que a gente ia conversar contigo, você já veio trazendo ao longo, né? E que a gente aborda no curso, né? Eu acho que isso assim, a gente traz lá no segundo semestre, a gente traz a questão climática para discussão lá no final do segundo semestre. Então, você já adiantou, né? Porque a gente já deu a questão, está passando pelas diversas camadas, a gente já falou sobre águas aqui, né? Sobre a bacia hidrográfica, e agora começa hoje uma oficina com a turma, justamente em cima da bacia hidrográfica. Então, acho que essa tua aula de hoje justamente é para possibilitar, né, que a turma consiga ter essa visão, né, na hora que for trabalhar a bacia. A Vivi, você conseguiu dar umas 2, 3 aulas, né? Em 1 hora. Tentou ali, tinha 1 hora que achei que você estava entrando em modo turbo ali, achei que você ia atravessar o parede de indução aí. Muito bom, muito material crítico, cara, muita didática também. Eu acho que você conseguiu cobrir tudo, né? E eu acho que um assunto que veio bastante é a questão da educação, né? A gente vê que a gente precisa estar todo mundo coordenado em volta dessa gestão, né, de prevenção de desastre, né? A população local, né, atores das esferas, né? Eu acho que isso aqui é um ponto importante. E uma das perguntas era justamente como trazer isso aqui, como permear esse conhecimento na camada mais popular, entendeu? Na educação, de repente, mais infantil, na associação de moradores. Por que a gente não tem, por exemplo, acesso online no Google Earth, sabe? Simplesmente ligar
um mapa ali, uma camada dizendo assim, área de inundação, área de solo sensível, propício a escorregamento, que é uma coisa que sempre me pareceu tão, assim, a gente consegue fazer Óbvio, isso. né? Sim, Exatamente. Então, queria saber um pouco o que você tem como ideias para permitir que qualquer pessoa, né, se ser especialista principalmente, possa ter acesso a esse tipo de informações e de dados também. Eu acho que primeiro entra a questão, né, de que a gente falou de vários agentes atuando no mapeamento, então qual é o mapa que a gente vai disponibilizar, né? Eu acho que muitas vezes o poder público tem medo de disponibilizar e de ser mal interpretado, mas então tem que saber se comunicar, né? Porque tem que comunicar, não pode esconder a informação com medo de ser mal compreendida. A relação não funciona assim, né? Então, existem alguns locais, alguém citou aqui o GeoSampa, né, que é um sistema de São Paulo que está trabalhando muito nessa ótica de divulgação das informações mapeadas, geoespacializadas. A gente tem o Rio de Janeiro, né, por meio do Instituto Pereira Passos, disponibiliza uma série de camadas no site Data Rio que vocês conseguem baixar, né? Mas aí é público, mas já é exclusivo, né? Eu acho que não é inclusivo a partir do momento que você tem que baixar uma camada numa extensão de arquivo que não é usual, KML, Shape, o que é isso? Né? Quem não trabalha de alguma maneira, passou por uma capacitação, já desiste ali, porque a interface não entende muito bem como baixar e tal, enfim, até eu dou aula de geoprocessamento alguns semestres para os alunos, tem que ficar explicando onde encontra, tal, porque não é tão trivial. Então, eu acho que trazer, de repente, para essas camadas do próprio Google Maps, né? E existem ferramentas para isso, né, Pierre? Para mapeamento colaborativo. Eu sou muito nesse caminho, concordo. E, efetivamente, para a questão da educação, né? No Que Chuva é Essa, a gente trabalha muito com essas ações de educação para redução de riscos. Para comunicar para a população, né, que ainda não tem essa visão mais complexa, como é que funciona essa dinâmica. Cecília viu o nosso protótipo lá na inauguração do Jardim de Chuva, lembra? Estava ela e a netinha dela, foram lá olhar, que eu lembro. Então, a gente fez protótipos bem simples, construídos com material de baixo custo, caixa organizadora, papelão, isopor, coisa assim, mas que mostra essa dinâmica. Oi, Cecília, falou alguma coisa? Não, estou só te ouvindo. Tá. Que foi uma experiência bem legal, né? Me lembro até que a Nicole, que estava com 2 anos, ela fez 3 agora, né? Ela ficou super impressionada, né? Já consegui entender, né? A questão é tão óbvio, né? Que uma criança de 2 anos conseguindo experienciar aquilo já entendeu. Eu acho que isso aí é muito, muito relevante mesmo, né? É isso. Que trazer trabalhar cedo. Na divulgação científica, né? Trabalhar na divulgação científica, que é algo que está crescendo aí no mundo todo durante essa pandemia, porque é necessário comunicar a ciência para as pessoas tentarem entender e não ficarem, né, negando e inventando essas coisas doidas que estão surgindo aí. E aí a divulgação científica é importante em todas as áreas. Então, no projeto Que Chuva é Essa que a gente realiza, esse é um eixo, né? Divulgação científica, que é criar protótipos ou materiais interativos, né, recursos interativos de maneira geral, para que as pessoas, digamos, os leigos, mas de diferentes idades, consigam entender o que a gente está falando. Estou falando de drenagem. Não vou querer explicar para as crianças, para a população, de maneira geral, como que calcula, né, vazão, não é isso. Mas é explicar para ele, fazer ele enxergar que se ele vai pegar e passar um concreto, um cimento no jardim dele, ao invés de manter uma área com árvore, se ele, né, ele apoiar o político que sai fazendo tudo sem revitalizar as áreas verdes e tudo mais, isso tem implicações depois para ele inundar a casa dele ou não. Então, é um pouco isso. Isso, Que Chuva é Essa, nome do projeto. Bota aqui, uma coisa que eu acho que você falou aí que é super importante, que você faz, não que você fala, né? Que é desmistificar a história da ciência, né? Porque a ciência, de repente, é muito hermética, né? Muita produção, às vezes, de conteúdo, de conhecimento que vai para a gaveta. Né? Sim. E eu acho que transformar isso numa linguagem palatável, compreensível para assim, todo mundo consegue entender, né? Até uma criança de 2 anos. Então, isso assim, fundamental, né? É uma educação que, na verdade, é uma conscientização. A pessoa desperta e, uma vez que você dá essas lentes, ela nunca mais vai enxergar diferente. Né? Enquanto você tem um monte de papers e de livros científicos, enfim, um monte de estudos e números, que são coisas que muitos engenheiros, né, hidráulicos, né, que lidam com essa questão dos cálculos complexos da água,
gostam muito, né? Porque isso aí é uma seara deles, e, na verdade, esses cálculos podem mudar muito, dependendo da cobertura do solo. Conforme você vai transformando essa paisagem, né? Ela pode melhorar ou piorar, né? Por conta do escoamento que vai acontecer ou infiltração. Então, eu acho que isso tudo daí também é importante a gente fazer com que a população compreenda, né? As pessoas, em geral, entendam isso, né? E aqui a gente está hoje com uma audiência que tem um potencial gigantesco, né? Eu acho que nós todos, depois as pessoas que vão assistir também, de ser, todos nós podemos e devemos ser agentes transformadores, né? Então, isso que eu acho que você está colocando tem que passar. Eu sempre falo, né, que a gente passa a ser, quando a gente começa a ter muito conteúdo, a gente estuda, de repente a gente começa a germinar, né, assim, dar sementes, né, e a gente começa a precisar semear, né, essa hora que a gente espalha as sementes, esse momento que a gente está aqui, né, semeando conhecimento. E aí que cada um também possa florescer e, enfim, espalhar as suas sementes, que eu acho que isso é a única coisa que a gente pode fazer na nossa escala, a escala do braço, para a gente não se sentir absolutamente impotente o tempo todo, né? Que eu acho que é uma sensação muito ruim, né? Que a gente vê as coisas fora do nosso controle, fora da nossa alçada, dá uma frustração tremenda, e então cada um de nós, né, se transformar nesse agente transformador dentro da sua alçada, dentro do tamanho, né, do seu alcance, e não se iludam, né? A gente tem alcance, né? A gente constrói esse alcance, né? A gente vai criando esses espaços. Então, eu acho que todos aqui, todas, né, as mulheres também, né, porque muitas vezes a gente tem que dar alguns murros na mesa para ser ouvido, né, Vivi? Estamos passando... Não é à toa, né, Cecília? Eu tenho o JuveS, mas eu tenho um outro projeto também, que é financiado pelo CNPq, que é com a escola municipal, são 5 escolas municipais que participam, e que é Meninas e Mulheres na RRD, Redução de Riscos de Desastres. Então, lá são só meninas que participam, elas ganham bolsa do CNPq, né, meninas de ensino fundamental. Tem 15 meninas no total, 5 professoras, e a gente, na verdade, eu apresento questões ambientais e de tecnologias de maneira geral, mas sempre tentando fazer algum recorte junto com a questão dos riscos e desastres. Porque a gente precisa, sim, também fortalecer, né, dar voz. Se a gente que, né, não está em início de carreira, né, Cecília, já tem a nossa posição reconhecida, às vezes tem dificuldade nesse sentido, que dirá quem está começando. Falei murro na mesa, mas eu não dou murro na mesa, tá? Eu tenho uma estratégia super boa, né, bem sexy para convencimento. Recomendo muito, porque bater de frente não é a melhor estratégia. Mas, assim, repara que, assim, na tela aqui, com câmera ligada, temos mais mulheres corajosas do que homens corajosos ali, né? Temos, assim, 4 homens aqui, junto, só guerreiras aí. Porque eu acho que justamente essa cultura de não ligar para risco, dizer que tudo pode, que já resolve, é uma cultura muito masculina. De ir para cima e de jogar concreto, de asfaltar tudo que a gente resolve. E aí eu acho que é muito importante, cada vez mais, a gente ver, por exemplo, a gestão do risco ligado ao coronavírus, os países com melhor desenvolvimento de segurança, né, de tratamento da gestão do risco, foram países governados por mulheres, né? Então, mulheres, não esperem mais os homens, que a solução está com vocês mesmo, viu? Contem com o apoio de alguns de nós. Não tira a sua responsabilidade da área, não. Os homens normalmente acham que podem controlar tudo, né? Apoio de nós. Mas eu acho que a gente tem que botar todo mundo desse pacote de contribuição, né? Não é exclusividade só das mulheres, não. Eu acho que a gente tem que assumir um papel de igualdade, né? E de cooperação, né? Eu acho que essa é outra transição também que a gente tem que fazer com urgência, sair da competição para a colaboração, né? E da distribuição também de direitos, que a gente claro nessa aula brilhante que você deu, que quem pode menos sofre mais, né? E quem pode mais, que controla mais, sofre menos, né? E normalmente quem pode mais é branco, é homem e de origem europeia. Então, a gente tem aí uma coisa muito Nada clara. contra você, Pierre. Hã?
Nada contra o Pierre, né? Porque agora ele quase Nada contra o Pierre, porque ele é super parceirão. Eu acho que tudo tem exceção, né? O E tem Antônio, que cabelo está aqui branco, embaixo você esqueceu do cabelo branco também. o Antônio europeu, inclusive está na Espanha, né? Está lá na Espanha, nosso super parceiro, né? E super... E não é né? que a gente Nada é contra essas Dario, vozes, né? a Quem gente mais eu não é conheço contra essas vozes, né, Cecília? O não, problema eu é acho que quando esses são os só essas bons. vozes são escutadas. O problema é quando só essas vozes são escutadas, ou só elas... Mas vamos voltar para o território, né? Porque eu me lembro muito bem quando foi a virada na França, né? No sul da França é o lugar tradicional, vamos dizer, dos desastres de final de verão, né? Muito tempo seco acumulado e normalmente o mês de agosto é o momento onde cai aquelas grandes chuvas e aí gera grandes inundações. Teve um caso em Nîmes que foi muito clássico, onde a fundação, na verdade, estava se abrindo o subsolo de um museu. Essa fundação gigantesca, de não sei quantos metros cúbicos, segurou parte das inundações. Mas, a partir dali, a partir desse desastre, começou a se criar toda uma área de respiro em volta dos rios, né? Começou a se analisar justamente isso aqui e se colocar essa camada, que aparentemente essa camada está esquecida. A gente só pensa em colocar as nossas ocupações, né? A gente só pensa ser humano, a gente não pensa em animal, a gente não pensa no meio vegetal. Vamos ocupando tudo e a gente vê que hoje em dia é fundamental colocar primeiro, proteger essas funções do território para esse território viver e respirar, né? Do jeito que a gente tem pulmão que enche toda hora, o rio tem um leito que enche e é normal. A gente vê assim os exemplos desastrosos em São Paulo, né? Quando você vê o percurso original do Rio Tietê, né? Aquele percurso meândrico ali, com uma várzea, né? Inclusive, a várzea era uma coisa cultural, tinha um futebol de várzea, né? Tinha a ocupação da várzea com os campos de futebol. A várzea paulista era o elemento do território paulista. E a gente uniformizou todas as cidades e criou canais. E alguém apontou no chat ali que o Rio de Janeiro é desastroso. Subencosta, beira de rio, beira de lagoa, aterro, né? E até pergunta, ou seja, a capacidade de carga do Rio de Janeiro foi ultrapassada, né? A gente ocupou demais, né? E aí, como que a gente vai lidar com isso? A gente, então, aqui vai ter que dobrar as medidas para a nossa urbanização segurar muita água, por exemplo, no tema que a gente está hoje, né? E começar a mapear realmente as zonas de risco, né? Então, me pergunto, assim, você que está bem à frente dessa questão, como que está esse mapeamento das áreas de risco em nível? E a gente ainda tem esse sanduíche municipal, estadual e federal para complicar as coisas, né? São 3 esferas que têm muita dificuldade de se comunicar, né? Como que anda isso aqui na prática? Assim, por exemplo, vamos falar bastante do Rio de Janeiro, que a gente conhece mais, né? A Baixada, por exemplo, que é uma região plana, é uma região assim, naturalmente de acúmulo de água, né? E que tem seus rios retificados e suas margens completamente ocupadas, né? Então, uma vez que acho que vai ser difícil conseguir remover todo mundo, né? Há políticas para a gente amenizar, além do piscinão, baseada em soluções baseadas na natureza, né? Usando o efeito esponja, muito conhecido dos fragmentos florestais e vegetais? Olha, mapeamento a gente tem vários, né? Eu até estava olhando um ontem, agora eu não achei qual foi os sites, mas se não me engano do CPRM, que eles fizeram esse mapeamento de suscetibilidade a vários tipos de riscos, né? E aí eu ativei, fiz alguns testes, fui ativando diferentes camadas. Se você ativa lá, né, o risco de inundação e de deslizamento, ativa todos aqueles, não sobra nenhum pedaço no território da cidade que não esteja pintado com alguma camada. Assim, eu falei, nossa. Então, a gente já vê, opa, tem alguma coisa assim, né? Lá em Friburgo, quando eles fizeram o mapeamento, assim, mais de 90% da cidade está ou em área de risco de deslizamento ou de inundação, né? Porque ou você está na encosta ou você está no fundo do vale. Então, é o que você está falando, não dá para pensar, chegar, vou remover todo mundo, não dá. Tem que pensar em como vai lidar com isso, né? Não dá para... Tem coisa que não dá mais para voltar atrás, mas dá para ir repensando, né? Quebrando concreto, tornando mais verde a cidade. E aí a gente não tem ainda políticas públicas na cidade que tornem obrigatória a adesão dessas soluções baseadas na natureza. A gente tem algumas leis ou decretos pontuais complementares ao plano diretor, que aí
em função de um projeto específico, que aí recomenda o uso de telhado verde, né? Coisa assim, muito mais no campo da recomendação do que efetivamente da obrigatoriedade. E eu, sinceramente, para mim, lei que só recomenda, né? Recomendar, a gente recomenda enquanto especialista. A lei ela deveria ter, né, uma força maior para trazer essa temática, essa pauta. Então, eu acho que estou vendo cada vez mais essa pauta entrar na discussão, inclusive do órgão público. A gente vê aí o INEA realizando vários eventos para discutir a temática, você vê outros órgãos procurando saber, o pessoal da Defesa Civil participando dos debates também assistindo, né? Acho que sempre tem gente aqui da Defesa Civil, estou sempre conversando também com o pessoal mais da Defesa Civil Municipal, né? Mas alguns da Estadual também. Eu acho que essa conversa entre nós, né? A gente conversar com eles conversarem com a gente, e existir esse caminho aberto de colaboração é importante, para essa pauta não vir só quando for já formalizar e eles puderem contratar um especialista, porque aí, às vezes já não deu mais tempo, né, de trazer discussão. Mas a cidade do Rio é um caso atípico, né, se a gente pensar em Brasil, porque a gente tem a GeoRio, né, alguém citou aqui especificamente, a GeoRio, que é um organismo do município, uma instituição do município, uma fundação, né, que é dedicada especificamente a esse olhar dos riscos geológicos. A gente tem a Rio Águas, que, embora não tenha uma atuação assim, de prevenção de riscos, mas é uma fundação específica para drenagem urbana, são pouquíssimas cidades no Brasil que têm uma específica para isso, né? Essa é sempre aquele bracinho do saneamento que é esquecido, né? No Brasil, o saneamento ele é água potável, esgoto sanitário, resíduos sólidos e tudo que está dentro deles, né? Esses sistemas, e manejo de drenagem de águas pluviais. Só que esse aqui, se você perguntar para as pessoas, a maioria das vezes elas não lembram, né? Ou elas nem sabem que está dentro desse quarteto. E aí fica de lado, não tem alguém que cuide diretamente, aí às vezes é só mesmo a Secretaria de Obras que, quando precisa, vai lá e retifica, impermeabiliza tudo, ou faz uma dragagem e pensa que resolveu. E então isso fica muito numa pauta secundária e ainda reativa, embora na política pública não seja isso que é tratado. Muito bom. Eu acho que tem uma pergunta que veio também sobre gestão, né? Eu acho que a gente tem muita política aqui de instalação, né? Entre aspas, né? Se cria um monte de obras, mas raramente se pensa de fato, efetivamente, na gestão territorial. E a gente vê muito nas alternâncias de mandato, as alternâncias de mandato político, reformulações excessivas também de sistema, né? E aí, nesse sentido, a gente tem um exemplo de gestão de recursos hídricos, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Você entende que esse modelo poderia ser um modelo também na sua componente riscos e desastre também? Porque, assim, já vou adiantar que eu acho que o modelo de territorial é um dos mais pertinentes que existe, a bacia hidrográfica, né? Mas não seria interessante ou acoplar ou criar alguma coisa que funcione também nessa escala da bacia hidrográfica? Sim. Você vê até que a nova política de proteção e defesa civil conseguiram trazer a bacia hidrográfica como uma unidade de gestão, mas na prática ainda não acontece muito isso, por uma cultura, né, da defesa civil ser tratada muito no dia a dia pelo município, e aí o governo do estado fomentando e dando apoio, né, na defesa civil estadual dando apoio, e a nacional ali nos casos mais críticos. Então, eu acho que tem que mudar essa lógica, mas tem que explicar, tem que ficar claro por que não pode ser essa lógica, mas tem que trazer instrumentos. E aí, o Comitê de Bacia, eu acho que ele pode ter uma figura importante em conseguir fazer essa integração, porque ele já tem na mesa, né, participação dos municípios que estão inseridos na bacia, ele já tem essa lógica de sair do olhar só do município, sem contar que tem recurso específico, né, da política de recursos hídricos, da arrecadação da cobrança pelo uso da água, que pode, por que não, né, também ser, se você consegue costurar os temas e mostrar essa relação, né, entre as temáticas, você poderia ter os comitês investindo mais nisso. Esse foi um caminho que aconteceu com o eixo de esgoto sanitário, né? Então, alguns comitês aqui do estado conseguiram, dentro da estrutura legal e política que existe, destinar parte dos seus recursos de arrecadação para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico. Então,
se a gente aproveitar esse aprendizado, né, que é um aprendizado longo, que é uma dificuldade, né, assim, é um espaço de discussão que tem muitos conflitos também, né, Pierre? Porque é justamente isso, você tem vários interesses ali na mesa, mas tem que discutir. Não pode um interesse só prevalecer, tomar a decisão lá por conta de pautas políticas e pronto. Então, eu acho que o Comitê de Bacia eu enxergo como um importante parceiro, e muitas das vezes, quando eu vou conversar com Defesa Civil, né, eu lembro que no ano passado eu participei, né, de uma capacitação que teve em Maricá sobre riscos, teve uma sobre riscos geológicos, teve várias, né, mas eu participei de duas. Uma sobre riscos geológicos e outra sobre riscos hidrológicos. E aí tinha gente de defesa civil do país inteiro, né? Eu até digo que isso mostra aí uma lacuna de capacitação, porque veio gente do Acre, que alguém do Acre vai parar em Maricá para poder estudar sobre isso. Tem alguma coisa, não tem problema, nada contra Maricá, meus pais têm casa lá e tal, mas assim, não, se você olhar, não faz sentido, né? Primeiro, pelos custos de deslocamento, tem que ter, né, uma descentralização disso tudo, da capacitação, do recurso. Não é possível que alguém tenha que se deslocar do Acre para vir aprender sobre isso em Maricá. Mas, assim, eu parabenizo, né, deixo registrado aqui, Maricá por abrir esse espaço, né, abrir as portas para eles. Mas é estranho, no mínimo. E aí, quando eu falava do Comitê de Bacia, você vê que muitas agentes de defesa civil, né, no Rio de Janeiro isso é mais pululante, isso é mais ativo, mas muitos nunca nem ouviram falar, porque é uma temática que está muito na caixinha do uso da água, né? Então, quem está no saneamento vai participar dessa discussão, quem está na agricultura e na indústria, quando existe escassez, mas quem está na defesa civil, às vezes, nem sabe que existe. E é um potencial parceiro, um parceiro que eu acho que tem um grande potencial aí para ajudar. Tem uma pergunta aí que veio sobre agricultura urbana, né? Assim, você entende que esse uso dessa técnica possa ajudar em amenizar o escoamento superficial? Eu acho que depende de como ela é feita, né? Porque assim, a agricultura urbana, muitas vezes, quando a gente fala disso, a gente está falando numa escala muito pequena, né? Então, as pessoas às vezes se envolvem, mas é vazinho, pendurado em casa, e aí não tem uma capacidade, né? Eu digo até na minha não tem espaço, não tem quintal, então tem alguns vasinhos ali com algumas coisas de hortinha que eu uso para tempero, mas não é agricultura, né? Que eu acho que é o que a maioria ainda faz. Mas eu acho que no subúrbio, nas comunidades, isso pode ter um grande potencial, né? Que vai agregar vários benefícios. Tanto aqueles telhados que antes né, eram apenas um caminho de passagem rápida da água, da chuva, agora podem ser telhados, né, trabalhando sobre a ótica do telhado verde, mas assim, não, talvez nem com aquela estrutura, né, tradicional do telhado verde, mas a agricultura nesses telhados, pensando até com a segurança alimentar, né? Você vê que eu vi aí algumas pesquisas que rolaram durante a pandemia e algumas reportagens sobre isso, e a camada com menor poder aquisitivo se alimenta muito mal, né? A gente não tem acesso a verduras e legumes de qualidade. A gente vê isso com muita clareza, assim, você vai no mercado, eu moro no subúrbio do Rio, né? Você vai no mercado no subúrbio do Rio, não dá nem para comprar fruta e verdura lá, porque é tudo xepa, é tudo esquisito, amassado, né, preto, estragado. Aí você consegue num hortifruti, num negócio assim. Você vai no mercado da Zona Sul, é outra coisa. E por quê? Né? Por quê? As pessoas têm direitos diferentes de ter acesso, né? Aí você nem estimula, você chega lá e vê aquela cenoura toda murcha, aquele alface todo velho, não vou comprar isso não. Então, quando você entra no mercado e vê tudo aquilo colorido, bonito, aí tem a questão do agrotóxico, estou falando, né, de preferência de agricultura orgânica. Você já tem um outro estímulo, né? E você trabalha também com os sentidos da pessoa, tem tudo isso também. E as escolas, né? Tem uns projetos bem legais em escolas que podem agregar também. Por que a gente não pode trazer jardim de chuva para as escolas e colocar lá plantas alimentícias para poder alimentar, trazer para a merenda das crianças? Eu acho que tem que se pensar em integrar os benefícios, né? Teve uma pergunta lá atrás falando de parques nos fundos dos vales, né? E aí eu queria, assim, um pouco do teu olhar, né? Parques só no fundo dos vales, parques... qual o valor dos parques na cidade, né? Para além da pandemia, para além de N outras, né, da saúde, tal. A gente está falando hoje aqui realmente da questão da água, do risco de desastre causado por excesso de água, né? Chuvas fortes, né?
Então, e a gente também está falando sobre paisagismo ecológico, né? Sobre soluções baseadas na natureza. Então, eu queria o seu olhar mesmo assim, sobre parques, né? Porque os parques, nas nossas administrações, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, são espaços vistos como espaços vazios, onde metem tudo lá, escola, UPA, até teatro, né? em pracinha, né? Cimentam, enfim. Eu queria esse teu olhar, né? Porque uma das queria ter um olhar sobre os parques urbanos, que neste momento, né, talvez seja um momento até de retomada da importância do parque urbano. Mas a relação do parque com a redução de desastre. Ele pode ter várias funcionalidades. A prevenção, né? A prevenção, a redução do risco também, né? Eu acho que ele tem várias funcionalidades, e aí, como a gente está falando, você tem que olhar sob o ponto de vista da bacia. Em que ponto da bacia está aquele parque? Na área mais baixa, né, ali no fundo do vale, esse parque está sendo implementado, e ele é importante para que as pessoas não morem na área que é a expansão do rio. Né? Então, é o que eles chamam dos parques fluviais, tem vários nomes, né, diferentes aí. E ele é importante, só que ele tem que ser bem aproveitado, porque se você só implementa o parque, vai acontecer ou o que você disse, né, Cecília, bota o parque, mas aí joga um monte de quiosque de concreto e uma ciclovia lá também permeabilizada, quer dizer, perde a função sob o ponto de vista ecológico. Até, né, você deixa de ter ocupações fixas ali, o que minimiza a exposição das pessoas, mas você não está tendo uma contribuição tão grande em termos de minimizar ainda mais essa questão. Né? Então, esses parques de fundo de vale eles vão ser importantes para quando chover muito, essa expansão que acontece, né, do leito do rio por conta das características hidrológicas, ela aconteça sem atingir as pessoas. Mas precisa ser aproveitado, né, como eu falei de novo, com os vários benefícios e articulações de políticas públicas. Então, um parque no meio da cidade, que só está ali sem mais nenhum uso, fatalmente, pensando no Rio de Janeiro, vai ser ocupado. Seja com o que for. Se for, vai ser negócio ou vai ser casa, daqui a pouco virou as costas e vai estar sendo ocupado. Então, eu preciso dar uma função cultural, uma função social, realizar eventos, né? Trazer, de repente, programas de saúde, de exercício, né? De esportes para aquele local. Então, a população precisa se apropriar daquele espaço e começar a usá-lo, né? Porque tem vários benefícios associados a isso, e entender que aquele espaço é um novo espaço para ela usufruir, e não um espaço que agora ela não tem mais direito de usar. Né? Eu acho que muitas vezes essa visão ela é invertida. Mas é importante a gente ter também os parques e as áreas verdes nos pontos mais altos e ao longo do trajeto da água, que é para ir, né, quebrando a energia dessa água que tá escoando e também retendo, né, segurando parte dessa água ao longo do caminho, para que o que chega lá no fundo do vale, aí não só, né, da elevação do nível do rio, né, por conta dos outros canais de drenagem chegarem, mas o que drena pela superfície ser retido aos poucos. E aí eu acho que os parques têm importância, mas a gente pode trabalhar também com as praças em menores escalas e, né, com as medidas na escala dos lotes. Então, inclusive nas estruturas públicas, né, escolas, postos de saúde, por que não trabalhar um pouco mais isso? Mas trazer uma regulamentação que force um pouco mais a iniciativa privada também a aderir. Muito obrigado, Viviane. Eu só vou colocar uma coisa aqui que a Marlene colocou, né, dos parques lineares. A gente costuma dizer parques fluviais, porque um parque linear, na verdade, é um parque um parque em linha, né? Um parque fluvial também é um parque linear, mas um parque fluvial é uma palavra mais apropriada, porque é focado na dinâmica do rio, não só porque a gente vê parques lineares que, assim, é tudo gramado, por exemplo, não tem, assim, tem uma acomodação que não é a melhor da dinâmica hidrológica. Então, só fazer essa pequena precisão. E também não desconcreta o rio, muitas vezes, né? O rio continua na calha originalmente concretada, né? Então, isso aí são coisas que a gente realmente tem que, assim, pensar com bastante cuidado, né? Como é que a gente está... Por exemplo, o Parque Madureira, fiquei chocado. Um dia a gente foi fazer uma visita técnica, lembra, Pierre? E aí a gente estava andando, né? Já com o pessoal lá, enfim. E aí eu comecei a sentir um cheiro. Aí eu falei, gente... Aí eu descobri que ao lado do parque corre um canal cheio de esgoto. Quer dizer, na minha cabeça, aquele parque não... assim, por que não incorporaram aquela água dentro do parque, né?
Ela está ali, tem um monte de carro estacionado, né? E é aquele balão, né? Com esgoto ali do lado, né? E o parque aqui, né? Que é um parque que é valioso para a região, obviamente, né? Qualquer parque, qualquer espaço que abra para as pessoas é absolutamente valioso. Mas um canal de drenagem, aquilo ali, um canal de esgoto também, né? Porque ali é uma baixada alagável. Então, eu fico sempre me perguntando, né, que parque é esse? Você fala que chuva é essa, eu falo, que parque é esse? Né? Para que ele serve? Né? Quais são as funções desse parque, de fato? Como é que ele incorpora as funções ecológicas dentro desses parques, né? Para que eles realmente sejam multifuncionais, né? Atinjam uma potência ideal para cada parque, né? Gente, a gente vai ter que começar a encerrar, né? Porque o tempo está correndo, foi super rápido. Obrigada aí, Vivi. Espero que você volte aqui para mais uma outra contribuição. Vai ser um Né? prazer. A gente organiza isso no ano que vem. E obrigada aí a presença de todo mundo que não é aluno, e os alunos, a turma aula deles, né? Então a generosidade deles também receberem todo mundo, né? Então essa aula vai estar disponível, vai para o canal do YouTube, que nem as palestras, estão faltando ainda 3 daquele ciclo de webinários. Pierre, você quer fechar? E aí a gente vai para a conversa com a nossa turma. Quero agradecer a todo mundo pela qualidade das perguntas, pela qualidade das interações, todo mundo que compartilhou o link, compartilhou assim, conhecimento. Nosso maior objetivo é a gente se conectar aqui e poder justamente fazer que esse conhecimento seja livre, né? Tanto o teórico, tanto os dados, enfim, tudo. Enquanto mais pessoas sabendo, mais seguros estaremos, né? Então, muito obrigado a cada um que fez a sua parte, seja escutando, seja escrevendo. Muito obrigado a todas e a todos que participaram. A gente agora vai passar trabalho para a turma. Só deixa eu avisar antes da gente passar. Te deixa eu fechar. Não, eu só quero falar o seguinte: a gente está planejando pelo menos uma aula aberta no final de novembro, tá? Então, fiquem ligados aí, que a gente vai trazer uma pessoa bem, bem legal para cá, pelo menos uma, né? Então, a gente está ainda nesse processo, né, de organização, porque a gente depende também que as pessoas tenham agenda. Mas a gente vai avisar oportunamente, né? Esperamos que venham, né? Sempre que possível a gente consiga compartilhar, né? E abrir esse conhecimento que nem o da Vivi, né? Que é assim absolutamente essencial, né? Essencial para esse momento, principalmente. Esse momento planetário, local, né? É isso. Super obrigada para todos e todas, ou todas e todos. E obrigada, Vivi. A gente vai encerrar agora. Vou fazer a chamada. Na terça-feira, a Cecília vai estar comigo, é a vez dela de vir. Vai fazer uma mesa redonda no evento que o Chuvaes está realizando, que é o circuito Águas Urbanas, Mudanças Climáticas e Riscos de Desastres. A gente começa com uma mesa redonda sobre esse tema, a Cecília vai estar lá também, botei aqui agora o link para vocês, né? Esse nosso evento faz parte da programação do Circuito Urbano da ONU, que durante outubro tem eventos da ONU, a ONU Habitat Brasil. Está rolando evento no país inteiro e tudo online agora, né? Então, botei o link aqui para vocês, clica lá e bota para ter o lembrete no dia, né? 14 horas na terça-feira. Obrigada, gente. Tem gente pedindo aí os links da sua pesquisa. Se você quiser botar também, é legal, né? Como é que te encontram, enfim, acho que contato para manter, enfim, acho que estou vendo aqui muita pergunta pipocando aqui, né? Deixa teu Instagram também, fala ele para as pessoas assim, procurar, ou também das minhas paciência, enfim, tudo isso dos trabalhos que acho legal para você divulgar agora. Tá. Então a gente tem o Instagram, vou botar todos eles aqui, tem o do Que Chuva é Essa? Tem o das meninas, né? Que é Meninas e Mulheres na RT. O Que Chuva é Essa é tudo junto, Que Chuva é Essa, sem acento, né? Porque não pode ter acento. E tem o meu, que é Vivi JV2. Eu vou botar os 2 aqui para vocês, os 3, na verdade, né? Que aí vocês podem adicionar e falar comigo lá que eu respondo. Maravilha, muito obrigado, Vivi. Arrasou na aula, viu? Como sempre.
Gente, é um prazer. Eu conheci eles justamente nessa proposta que vocês têm de colaboração, né, de cocriação, de compartilhar conhecimento. Eu fui buscar entender mais sobre Jardim de Chuva e aí vi que eles dois estavam, né, oferecendo um curso que é praticamente a custo, né, a preço de custo, era só um valor ali simbólico. Era para o almoço, né? Era para o almoço, aí o almoço foi delicioso, inclusive. E aí eu falei, nossa, que oportunidade incrível, eu não vou perder. E olha, foi demais, né? Até, eu digo assim, muitas vezes, ainda mais, além do conhecimento, pelas redes, e conhecer o Pierre e a Cecília foi maravilhoso, e é um prazer estar aqui com vocês. A Anne estava lá também, outras pessoas que estão aqui. Eu acho que é isso, e a gente ampliando as redes e contribuindo uns com os outros. Muito obrigada, gente. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Vivi. Vamos... turma, agora queremos a nossa turma, que a gente vai passar... Cadê? Turma, fiquem. Essa pessoal pode, se quiser assistir, a gente vai passar o oficina, né, que a gente está começando agora, a partir disso. Exatamente. A gente está no fechamento do módulo geofísico, né? Nesse primeiro semestre foram 3 módulos, quer dizer, vai ser, né? Foi o módulo geofísico, agora acabou de começar o biótico, né? O biológico, e a gente encerra com o meio social, né? Inclusive, esse encerramento, a gente estava arrumando os detalhes essa semana, vai ser muito bom. A gente vai ter um pessoal de oficina de cocriação. Tchau, Vivi. Tchau, Vivi. Obrigadão. Ó. Campeã. E eu vou interromper a gravação, porque eu acho que daqui para frente não precisa ir para o YouTube. Não.